o medo de colaboradores e os impactos que eles trazem dentro do seu negócio. Fala, criadores, seja bem-vindo a mais um episódio do Denise Franquia Podcast. E hoje a gente vai falar sobre esse medo, que é muito comum, vários empreendedores enfrentam, gestores, líderes, franqueados por onde eu passo acaba tendo esse receio, e eu decidi falar um pouquinho sobre esse assunto quando é enfrentar medos de liderar seus colaboradores. E esse medo ele pode parecer inofensivo, mas ele vai impactar diretamente no desempenho do seu negócio, nos resultados da sua equipe, no seu faturamento e na sua confiança. É algo muito comum de acontecer diante do mercado. E você já sentiu medo de chamar a atenção de alguém da sua equipe? Ou talvez você tenha evitado cobrar uma tarefa porque você não sabia exatamente como fazer isso sem parecer autoritário? Se você tem essa sensação, se você já sentiu isso, continua nesse episódio que a gente vai bater um papo bem legal e muito importante, tá? E muitas vezes, quando alguém assume um novo cargo de liderança, então a pessoa era vendedora, agora passou a ser um líder dentro do negócio, um vendedor ali com um cargo maior, seja a pessoa que foi, ganhou essa promoção ou a pessoa que decidiu empreender, principalmente no mercado de franquia, a grande maioria das pessoas optam por uma franquia, tomam essa decisão, porque nunca empreenderam antes, escolhe a franquia por ter esse suporte por trás, mas ele não tem esse conhecimento de empreendedorismo, liderança, gestão anterior, tá? E outros empreendedores também que decidiram abrir um negócio e tocar isso aí daí para frente. Só que essas pessoas, elas acabam não tendo experiência. Então, eu não tive experiências anteriores de como liderar uma equipe. E quando eu preciso tomar essa atitude, eu não tenho conhecimento de como fazer e a pessoa vai deixando esse medo paralisar. E o que acontece nesse cenário? O novo gestor, o novo líder, o novo franqueado, ele é inseguro e ele fica com medo de parecer injusto, de ficar, mas eu fico só dando ordens, eu só fico fazendo cobrança, e não é isso, tá? Em alguns casos, essas pessoas, ela até permite que os colaboradores façam parte ali do time, tomem decisão juntamente, dos processos que são importantes, de algumas atitudes, mas quando o assunto é cobrar resultado, pedir para executar uma determinada tarefa, quem tem que fazer isso são as próprias alta lideranças do negócio, dono, franqueado, gestor, enfim, tá? E o que acontece? A pessoa, ela tem uma falta de preparo, ela não se preparou para isso e ela também não busca conhecimento. E é onde ela acaba criando essa insegurança de como será as consequências sobre um colaborador. Mas eu fico com aquele receio de ser visto como um franqueado chato, como um chefe chato dentro do negócio, só que você não pode deixar as rédeas do seu negócio diante de um colaborador, que ele decida o que ele quer fazer, né? E existe uma comparação com líderes anteriores, onde a pessoa acha que, mas ele já deve ter trabalhado em uma empresa onde o líder dele não cobrava assim, ou o líder dele não falava dessa forma. E claro que quando a gente vai cobrar, vai pedir alguma coisa para os colaboradores, né, tem que ser num tom legal, né, sem comunicação agressiva, sem aquele poder autoritário que às vezes, né, tem muita gente que sobe isso pela cabeça, e é muito pelo contrário, a gente tem que entender, aprender a como fazer isso. E quando a gente acaba não deixando, quando o gestor ele não exerce essa liderança, o negócio começa a sofrer. Os processos ficam mal executados, a equipe perde o respeito pela liderança. E isso é muito comum quando eu chego em empresas que eu vejo que o franqueado ele está falando, os colaboradores dão as costas como se a pessoa não estivesse ali. Eu presenciei um momento dentro de uma das franquias que eu atendo, aonde essa pessoa um pouco mais de idade, ela estava cobrando para que o profissional ali, o colaborador, fizesse um determinado serviço que precisava ser feito naquela hora. A colaboradora simplesmente virou as costas e deixou a pessoa falando ali sozinho, como se não fosse com ela. Então, isso é extremamente grave. É importante para o negócio que a atividade seja executada naquele momento. E outro caso, né? A pessoa ela recebe para executar as funções. Só que, mais uma vez, é onde entra o processo de contratação. Precisa ficar claro as atividades que essas pessoas vão exercer, o tipo de comunicação que vai acontecer dentro da empresa, quem ela vai precisar respeitar, como que deve respeitar. Então, tudo isso tem que ser iniciado no processo de contratação.
E eu vou compartilhar uma outra história que aconteceu e que isso me chocou muito. Foi uma cliente, ela acabou de adquirir uma franquia, toda feliz, e ela tinha uma determinada colaboradora que sempre chegava atrasado, sempre dava problema dentro do negócio dela, maltratava a cliente, não conseguia fazer as coisas da forma como deveria ser feito. E ela me mandou uma mensagem: Denise, pelo amor de Deus, me ajuda a resolver isso, eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo falar com essa pessoa, eu fico com medo, o que eu respondo quando a pessoa falar isso? E esse medo, ele não pode deixar paralisar. Por quê? Porque a pessoa ela se sente o rei, o colaborador ele se acha o dono do negócio. Então ninguém aqui manda em mim. Eu faço o que eu quiser, eu executo as atividades do jeito que eu quero, mas isso não pode acontecer. Não pode, não pode, não pode. Por quê? Você tem um negócio, você preza pelo investimento que você fez, existem padrões quando a gente fala de franquia que precisa ser seguidos, né? E processo também, o seu negócio tem que ter processo para ser seguido, tem uma cultura dentro dessa empresa e o colaborador não faz, não faz. E nesse caso ela ficava, Denise, participa de reunião comigo, eu preciso falar com essa pessoa, e foi aonde eu decidi, a gente precisa trabalhar o seu desenvolvimento com uma abordagem firme, aonde você consegue falar com essas pessoas. Porque não adiantaria mandar essa profissional somente mandar embora, foi uma das coisas que a gente fez em um determinado momento, mas não adianta só mandar embora. A pessoa, a alta liderança, o gestor, o franqueado, ele precisa se desenvolver, ele precisa se posicionar, ele precisa entender que aqui é o lugar dele e que algumas coisas ele vai ter que sim cobrar e os colaboradores vão ter que executar. Né? E quando o colaborador ele não entende esse ponto, a gente precisa realmente cumprir, né, com normas e retirar essa pessoa de dentro do time. Então essa pessoa ela me ligava direto, acontecia um problema, ela não sabia como responder. Quando a colaboradora dela mandava mensagem pelo WhatsApp, ela não sabia nem como lidar com aquela situação e ela ficava muito refém de mim. E foi onde a gente começou a se desenvolver. Vamos se desenvolver como dono do seu negócio, como líder, você tem que saber responder, você tem que chamar essa pessoa para uma reunião de feedback. Então, existem vários pontos que precisam acontecer dentro do negócio, mas o colaborador, ele não é o dono do negócio e ele não toma rédea. Cada um tem que ser o seu lugar, a liderança tem que estar no lugar dela, os colaboradores no lugar dele e todo mundo se respeitar. Né? Claro, sem comunicação, mais uma vez, sem comunicação agressiva, todo mundo trabalhando, fazendo o seu serviço e se respeitando, que isso é um ponto muito principal. E por que esse medo acontece? Qual é a raiz desse problema? E esse medo, ele geralmente vem de uma crença limitante. Eu não sou bom o suficiente para ter o meu negócio. Eu não sou bom o suficiente para liderar. Eu não sou bom o suficiente para o cargo que me colocaram aqui. Isso não pode, gente. Não pode. A gente precisa descobrir qual que é a causa desse problema e fazer com que a gente entenda que é apenas uma crença limitante e, claro, tratar, né? Buscar entender onde está essa raiz desse problema, e isso é reforçado pela falta de conhecimento. Então, quando a pessoa ela tem essa crença limitante de que ela não é boa o suficiente, existem raízes que precisam ser tratadas, mas principalmente a falta de conhecimento e preparo. A liderança, ela não é algo que a maioria de nós aprende na escola, e não é mesmo, não é. Ela exige prática, ela exige estudo, você ler artigos, você escutar podcast, como vocês estão fazendo aqui, você ler livros, você buscar conhecimento sobre o assunto. E, acima de tudo, confiança, autoconfiança. Você precisa confiar em você, isso é extremamente importante, tá? E quando evitamos esses conflitos ou deixamos de cobrar resultados, porque isso acontece, né? Daí o gerente, o líder, ele fica com medo de cobrar resultado daquele colaborador, daquela pessoa que se acha superior a ele, que a pessoa acha que ela manda no negócio. Esses resultados, eles impactam diretamente no faturamento, no desempenho do time, no atendimento com o cliente, a empresa começa a perder cliente. E uma das determinadas situações que essa minha cliente passou, uma das atitudes, ela perdeu uma cliente muito boa dentro do negócio dela. Por quê? Porque a comunicação que foi passada para essa cliente foi de uma forma diferente. A pessoa que estava ali por trás não estava nem um pouco preocupada com a marca da cliente, com o negócio, ela não vestia a camisa do time. Ela simplesmente falou de uma forma agressiva, maltratou a cliente e a cliente nunca mais voltou. Ela perdeu uma cliente que era bom, que comprava com muita frequência dentro do negócio dela por uma atitude de colaborador que ela não soube corrigir e que ela permitiu que acontecesse dentro do ambiente de trabalho. Então, isso não pode acontecer, tá?
porque isso impacta diretamente os nossos resultados, tá? Isso prejudica não só a liderança, isso prejudica o time todo, o time todo. E quando a gente fala em liderar, ele também é colocar limites e fazer um direcionamento da pessoa. Então, eu preciso colocar limites, você vai até aqui, daqui para frente, quem toma as rédeas do negócio sou eu, e quando eu pedir para você executar uma atividade, eu preciso que seja feita, e eu dou o direcionamento. E eu falo com essa pessoa, eu explico como tem que ser feito, da forma que eu gostaria que fosse feito. Então, não é só cobrar, não é só cobrar, não é só pedir num tom agressivo, muito pelo contrário. E não tem nada de errado, gente, cobrar, colocar limite, direcionar essas pessoas, desde que sejam feitos de maneira respeitosa. Você vai pedir as coisas para essas pessoas com total respeito, tá? E muitas vezes o colaborador que não recebe o feedback ou direcionamento, né, que é uma das coisas que eu gosto muito, né, faz reunião de feedback, dá um direcionamento, ele também é uma pessoa que deve ter os seus traumas, suas raízes, a sua insegurança, e ele não sabe, ele não está entendendo as expectativas, né? Então, eu preciso que essa pessoa trabalhe dessa forma. Ele não está atendendo as expectativas, a gente pode começar a pensar em desligar essa pessoa do time. Você tentou corrigir, você tem feito coisas que cabem dentro, você buscou conhecimento, você buscou ajuda profissional, você começa a se posicionar, a pedir com respeito, né? A fazer de forma construtiva, faz reunião de feedback, mesmo assim essa pessoa ainda não melhora, você precisa começar a pensar em desligar essa pessoa do seu time, porque ela vai estragar os demais que estão aí junto com vocês. E não deixa, realmente, não deixa colaborador dominar o seu negócio, não deixa colaborador tomar as rédeas. É legal ter colaborador que pensa, que vem, que soma com ideias dentro do negócio, que veste a camisa como dono, é extremamente legal e importante, mas não que ele vai ser o dono do negócio, não que ele vai fazer exatamente o que ele quer, não vai ser ele que vai maltratar o cliente, né? Porque a gente tem um negócio e não é para que as pessoas sejam maltratadas, né? Afinal, são eles que trazem o dinheiro, o pão de cada dia para dentro do nosso negócio. Então, não tem que ter essa falta de respeito nem com os demais colaboradores, nem com o dono do negócio e muito menos com os clientes, tá? E um outro ponto, invista em conhecimento. Entenda de onde vem o seu medo. É a falta de experiência? É o receio de errar? É a comparação com outros líderes do mercado? É identificar, você precisa identificar qual é a causa. Esse é o primeiro passo. Então, eu identifiquei que eu não tenho preparo. Está faltando conhecimento, então eu vou buscar esse conhecimento. Está faltando, a comparação com outros líderes está muito grande. Eu vejo profissionais da loja X sendo assim, não tente se comparar. Busque pontos que essa pessoa faz, conhecimento, mas não fique nesse comparativo, porque senão você vai se frustrar. Existem diversos cursos, treinamentos focados em liderança, podcast, livro, que você pode buscar conhecimento, se preparar, se capacitar e procure mentores, procurem pessoas que possam te ajudar a se desenvolver nessa habilidade específica que você deseja, tá? E outro ponto é comunicação clara. Quando você para conversar com seus colaboradores, seja objetivo e seja específico. Em vez de você ficar dizendo, você precisa melhorar, fala com ele. Eu gostaria que você entregasse o determinado serviço, o relatório da forma X e não da forma Y até essa data. Então seja direto, seja mais objetivo, não fique enrolando, criando situações junto com essas pessoas, porque é um dos pontos também que você não consegue trazer essa pessoa e mostrar autoridade, porque daí você fica naquele medo, fica criando joguinho, argumentos, então vai direto ao ponto. Olha, eu preciso que você melhore nesses determinados pontos aqui, preciso que você me entregue o serviço tal dessa forma, nessa data aqui, então dê um direcionamento como líder do negócio, tá? E seja consistente. É extremamente importante. A liderança, ela precisa ser consistente. Não adianta cobrar uma vez e depois deixar passar. Na próxima eu vejo isso. Ele não fez, mas deixa aí. Não deixa. Isso confunde seus colaboradores, porque num dia você cobra, num dia você não deixa passar, no outro dia você não liga. Então, você precisa ser consistente nas ações que você quer, nas ações que você vai ter para dentro do negócio, tá? E aceite que os erros fazem parte do processo. Ninguém nasceu sabendo liderando. Ninguém nasceu.
Ninguém nasceu sabendo. E é importante você estar disposto a aprender com seus erros e ajustar a rota quando necessário. Igual essa cliente, ela ficou em desespero, ela realmente me ligava assim apavorada. Eu, calma, não é assim, você é a dona do negócio, orientação. Então, errar é normal, você vai errar. Só que você tem que buscar uma rota. Você errou, você vai ajustar isso aqui sempre que necessário para o negócio continuar rodando, tá? E liderar não é sobre ser perfeito, é sobre aprender o tempo todo, é crescer e ter coragem de assumir o seu papel. É extremamente importante, assuma o seu papel de líder, de dono do negócio, de empreendedor, de franqueado, e os colaboradores precisam de líder. Os líderes que orientam e não o chefe, tá? Que existe uma diferença entre ser líder e chefe. O líder, ele tá ali junto, ele soma junto. Agora o chefe é aquele cara chato que só fica cobrando, que não vai ser o seu caso. Daqui para frente eu espero, né, que você entenda essa diferença. Você vai buscar conhecimento sobre liderança, você vai se desenvolver para você começar a evitar os problemas dentro da empresa, tá? Vai ter problemas? Com certeza, mas você vai ter um direcionamento, você vai saber liderar o seu time para vocês buscarem uma solução para esse determinado problema, tá? E se você sente medo de falar com seus colaboradores, de cobrar, de direcionar, eu quero te fazer um desafio. Comece dando o primeiro passo hoje, assim como essa cliente, tá? Pode ser por uma conversa simples, pode ser um feedback curto, isso é extremamente importante, dar reunião de feedback para essas pessoas, tá? Pode ser um agradecimento sincero de um serviço que ela fez. E quando a gente fala sobre reuniões de feedback, gente, o quanto isso desenvolve o próprio colaborador também. Chama ele, comece perguntando como que ele tá, se o dia dele foi bem, como que foi, fale sobre os pontos positivos que tem, que ele fez, que você gostou, e depois você dá um feedback sobre as coisas que precisam ser melhoradas. Você vai ajudar ele a se desenvolver e você vai começar fazendo pequenas ações que vai te trazer resultado lá na frente. Então você precisa começar. Comece com algo pequenininho, uma conversa simples, reunião de feedback, até mesmo um agradecimento sincero, e depois você vai evoluindo, você vai pegando essa confiança, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você compartilhe com outros líderes, com outros empreendedores e que realmente você comece a aplicar. Se você é uma das pessoas inseguras, que você não sente confiança, que você deixa os seus colaboradores dominarem o seu negócio. Ah, mas o meu colaborador, ele não vende uniforme. Mas por que ele não vem? Tem uniforme na empresa? Tem. Todo mundo tem que vir? Por que ele não vem? Ah, porque elas se juntaram, fizeram um montinho e elas não vêm. Vamos entender por que elas não vêm? É a cor da roupa que não é legal? É o tecido da roupa que marca? Então, você tem que buscar conhecimento. O que você não pode deixar é os seus colaboradores tomarem a rédea do seu negócio. E eu vejo muito isso acontecendo, tá? E quem quer ter um negócio estruturado, quem quer ter um negócio realmente sólido, com uma cultura forte, precisa ter alguém liderando, alguém tomando as decisões e o time seguindo aí toda essa cultura, tá? Então compartilha esse episódio com outros líderes e empreendedores que você acha que precisa ouvir essa mensagem, tá? E se você sentiu medo, a partir de agora, a gente vai tratar onde está a raiz, você vai buscar esse conhecimento, o que que é? Falta de conhecimento que eu tenho? É falta de experiência? Ou é algum trauma que eu tenho? Então busque lá no fundo, aonde é essa raiz para você começar a mudar isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo episódio.